O vento frio da noite soprava sobre o bairro industrial deserto, onde o silêncio era quebrado apenas pelo som metálico dos trilhos de trem ao longe. O galpão da TechSecure, uma empresa aparentemente falida, estava bem no centro do distrito abandonado. Para Marcos, o líder do grupo, era o alvo perfeito, um local remoto, sem guardas e, segundo suas fontes, cheio de equipamentos eletrônicos valiosos. Chegou a hora, pessoal, disse Marcos, enquanto acendia um cigarro. Ele tinha o porte confiante de alguém que já fizera isso inúmeras vezes. Ao seu lado, Vinícius, o técnico de eletrônicos do grupo, conferia nervosamente o equipamento de arrombamento. Isso vai ser moleza, garantiu Vinícius, embora sua voz tremesse levemente. Renata, a motorista e olheira, estava encostada na van preta, seu olhar sério observando a escuridão. Essa área me dá arrepios. Você tem certeza que ninguém vai aparecer? Ela perguntou. Relaxa, respondeu Marcos, sorrindo com desdém. Aqui é um cemitério de fábricas. Ninguém se importa com este lugar. Por último, havia Lucas, o novato. Ele estava lá apenas pelo dinheiro, uma dívida acumulada o obrigara a se juntar ao grupo. Vamos logo com isso, ele disse, segurando uma mochila que parecia pesada demais para ele. A porta lateral do galpão era velha, com ferrugem cobrindo suas dobradiças. Vinícius começou a trabalhar na fechadura com habilidade, mas o som do metal raspando parecia ecoar mais alto do que deveria naquela noite silenciosa. Consegue apressar isso? Marcos resmungou, olhando por cima do ombro. Não é como se estivéssemos num ensaio. Quase lá, respondeu Vinícius, e com um clique seco, a fechadura cedeu. Eles entraram. O interior do galpão era ainda mais sombrio do que o lado de fora. Lanternas foram acesas, revelando um espaço vasto e repleto de caixas empilhadas, prateleiras metálicas e equipamentos antigos cobertos por lonas. O ar estava pesado, com um cheiro de óleo rançoso e mofo. Beleza, vamos trabalhar, Marcos ordenou. Ele apontou para Vinícius e Lucas. Vocês dois, comecem a checar as caixas. Renata, fique perto da porta e nos avise se alguém aparecer. Enquanto vasculhavam o local, pequenos incidentes começaram a acontecer. Lucas sentiu um arrepio estranho quando abriu uma das caixas e encontrou ferramentas enferrujadas que pareciam ter sido deixadas ali há décadas. Isso não faz sentido, murmurou para si mesmo. Ele tinha certeza de que a TechSecure era uma empresa moderna, mas o conteúdo parecia pertencer a outra era. Você ouviu isso? Perguntou Renata de repente, com sua voz cortando o silêncio. O que? Respondeu Marcos, sem tirar os olhos de uma prateleira cheia de cabos. Eu achei que ouvi passos, disse ela, hesitante. Deve ser o eco, Marcos descartou, embora sua expressão endurecesse. Logo depois, Vinícius notou que uma de suas ferramentas havia sumido. Eu coloquei aqui. Tenho certeza, ele insistiu, vasculhando o chão ao redor. Talvez você esteja perdendo a cabeça, brincou Marcos, mas havia algo em sua voz que indicava que ele também começava a sentir o peso opressor do ambiente. À medida que avançavam pelo galpão, o espaço parecia se expandir de maneira estranha. Corredores que antes não estavam ali surgiam, e as sombras nas paredes pareciam se mover por conta própria. Lucas parou de repente, apontando sua lanterna para um canto escuro. Vocês estão vendo isso? Ele sussurrou, sua voz falhando. O feixe de luz tremeluziu sobre algo que parecia uma sombra, mas era diferente de qualquer sombra que já haviam visto. Era mais espessa, quase sólida, e se movia lentamente, como se estivesse viva. É só um reflexo, disse Marcos, tentando soar confiante. Mas ninguém acreditou nele, nem mesmo ele próprio. De repente, o som de metal rangendo preencheu o ar. Uma das prateleiras mais ao fundo tombou, espalhando caixas por todo lado. Renata gritou, correndo para perto do grupo. Isso não foi o vento, ela exclamou, os olhos arregalados de medo. Marcos ergueu a lanterna, apontando para a origem do som. No fundo do galpão, algo se movia, algo grande.
Por um instante, ele viu o contorno de uma figura enorme, distorcida e quase indistinta. E então, desapareceu. Vamos sair daqui, disse Renata, sua voz tremendo. Não, respondeu Marcos, embora a insegurança fosse evidente em seu tom. Ainda não encontramos o que viemos buscar. Você é louco? Vinícius gritou. Algo está aqui. A tensão atingiu o ápice quando Lucas tropeçou em algo enquanto caminhava. Ele iluminou o chão e viu o que parecia ser uma marca de mão, mas era grande demais para ser humana, e estava marcada em fuligem. Isso não é normal, ele gaguejou, mas antes que pudesse dizer mais, a lanterna de Marcos piscou e apagou. Merda, ele gritou, batendo na lanterna para que voltasse a funcionar. Quando a luz retornou, todos congelaram. No centro do corredor, entre as prateleiras metálicas, a sombra havia retornado, mas agora era muito maior. Não era apenas uma forma sem contornos, era uma figura grotesca, alta e deformada, com braços longos que terminavam em dedos afilados como ganchos. Seu rosto era uma mancha de escuridão absoluta, onde 2 pontos brilhantes pareciam observá-los. Corram! Gritou Renata, e o grupo se dispersou em pânico, cada um tentando encontrar uma saída. Mas enquanto corriam, o galpão parecia se transformar. Corredores surgiam e desapareciam, levando-os de volta ao mesmo ponto de partida. E a figura? Ela os seguia, sem pressa, como se soubesse que não poderiam escapar. O capítulo termina com o grupo se reunindo novamente no centro do galpão, ofegantes e aterrorizados, enquanto a presença os observa de longe, silenciosa e implacável. A atmosfera no galpão era densa, quase sufocante, como se o ar carregasse algo invisível, mas palpável, um peso que apertava os pulmões e enchia o peito de uma ansiedade crescente. O grupo de ladrões, antes confiante e arrogante, agora estava encurralado por um sentimento que não conseguiam nomear. Marcos, o líder, tentou se recompor, mas mesmo ele não conseguia esconder o pânico. Onde está a saída? Renata perguntou, sua voz quase um grito. Tentem as portas, gritou Marcos, apontando freneticamente com a lanterna para as extremidades do galpão. Vinícius correu para a entrada lateral, a mesma que haviam arrombado minutos antes. Ele agarrou a maçaneta e puxou com força, mas ela não cedeu. Não faz sentido, eu mesmo destranquei isso, ele gritou, agora batendo no metal com as 2 mãos. Enquanto isso, Lucas corria para uma janela no alto de uma parede de concreto. Ele pegou um pé de cabra e bateu no vidro com toda a sua força, mas o impacto não fez nem mesmo uma rachadura. O som que ecoou foi estranho, como se a janela não fosse de vidro, mas de algo muito mais sólido. O galpão está se fechando, Renata sussurrou, mais para si mesma do que para os outros. No meio do caos, um som peculiar quebrou o silêncio. Era um eco distante, mas inconfundível, o som de metal sendo arranhado, seguido por um lamento baixo e profundo. Vocês ouviram isso? Perguntou Lucas, parando no meio do corredor. Vinícius virou a cabeça rapidamente, iluminando o corredor com sua lanterna. Eu não quero saber o que foi isso. Só quero sair daqui. Mas antes que ele pudesse dizer mais, o som se repetiu, o mais alto, mais próximo. Desta vez, era acompanhado por algo mais perturbador, um sussurro que parecia emanar das paredes. Não era uma língua que eles conhecessem, mas os sons cortavam suas mentes como lâminas, deixando uma dor aguda que fazia o coração disparar. Eu vou ver, disse Marcos, segurando sua lanterna com firmeza. Não seja idiota. Renata gritou, segurando seu braço. Seja o que for, precisamos saber o que estamos enfrentando. Ele puxou o braço com força, afastando-se dela. Marcos seguiu o som, com os outros hesitantes atrás dele. O corredor parecia se alongar conforme caminhavam, as sombras se deformando em formas que desafiavam a lógica. No fim do corredor, encontraram algo que não deveria estar lá, uma porta de ferro maciço, com símbolos gravados na superfície. Vinícius inclinou-se para examinar os símbolos. Eu já vi isso antes, em um livro sobre ocultismo.
É algum tipo de proteção ou uma barreira? Antes que pudessem discutir o que fazer, Lucas, que havia ficado para trás, gritou. Eles giraram as lanternas na direção dele, mas ele já não estava mais lá. No chão, havia apenas seu pé de cabra e uma mancha de sangue que parecia brilhar levemente no escuro. O que está acontecendo aqui? Renata gritou, sua voz agora cheia de desespero. Eu não sei. Marcos respondeu, sua fachada de líder se desintegrando rapidamente. Ele tentou pensar em uma estratégia, mas tudo parecia inútil. Vinícius apontou para as paredes ao redor. Esses símbolos, eles não estavam aqui antes. Marcos e Renata olharam em volta. As paredes, antes cobertas de ferrugem e poeira, agora estavam adornadas com gravuras que pareciam feitas às pressas, como se algo as tivesse riscado com garras afiadas. Entre os símbolos, eles viram padrões que pareciam olhos que pareciam segui-los enquanto se moviam. Isso é algum tipo de aviso, Vinícius murmurou. Ou talvez, uma armadilha. Ótimo. Então estamos presos em uma armadilha de um demônio ou sei lá o quê. Renata disparou, sua voz quebrando. De repente, o chão começou a vibrar, um tremor que fez as caixas empilhadas caírem e espalharem seu conteúdo. As luzes das lanternas piscavam, e o som metálico de passos ecoou pelo galpão. Marcos ergueu sua lanterna, o feixe tremendo enquanto iluminava uma sombra colossal que se movia na direção deles. Era o guardião, agora mais claro do que nunca. Sua forma era grotesca, um corpo que parecia feito de metal retorcido e carne em decomposição, com braços longos que terminavam em dedos como lâminas. Seu rosto, ou o que parecia ser um rosto, era um vazio de escuridão, mas onde deveriam estar os olhos havia um brilho vermelho intenso. Corram! Gritou Marcos, empurrando Renata e Vinícius para trás enquanto o guardião avançava. Eles correram por um corredor estreito, mas as paredes pareciam se mover ao redor deles, empurrando-os em direções diferentes. O guardião os seguia, mas não com pressa. Ele parecia saber que o galpão estava vivo, e que eles não tinham para onde ir. Depois de correrem por minutos que pareceram horas, o grupo acabou voltando ao ponto de partida, o centro do galpão, onde encontraram pela primeira vez a figura sombria. Vinícius estava ofegante, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a lanterna. Estamos presos, ele disse, olhando para os outros. Isso é um ciclo. Não importa para onde corremos. Renata caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Lucas está morto, e nós seremos os próximos. Marcos olhou em volta, tentando ignorar a sensação de desespero que o consumia. Não. Não vamos morrer aqui. Eu vou encontrar uma saída. Mas antes que pudesse dar outro passo, a luz das lanternas apagou-se completamente, deixando-os na escuridão total. E, na escuridão, ouviram o som mais aterrorizante de todos, o som de risadas, risadas que não vinham de nenhum deles. O capítulo termina com a respiração pesada do grupo sendo abafada pelo som de algo se aproximando, sua presença esmagadora e inevitável. O galpão, agora transformado em uma prisão viva, parecia se estreitar ao redor dos ladrões. O ar estava impregnado com um cheiro de ferrugem e carne em decomposição, e o som de metal arranhando o concreto ressoava de forma crescente. O guardião não estava mais nas sombras, ele havia decidido mostrar toda a sua terrível forma. Marcos, Renata e Vinícius estavam paralisados no meio do corredor principal, os olhos fixos na criatura colossal que emergia da escuridão. Era maior do que eles haviam imaginado. Seu corpo parecia uma fusão grotesca de peças mecânicas antigas, engrenagens enferrujadas, correntes pendendo de seus braços longos, e carne morta que pulsava como se estivesse viva. A cabeça da criatura era uma amálgama de escuridão e um brilho vermelho intenso, sem feições claras, mas emanando uma presença opressora que fazia os pulmões dos ladrões parecerem insuficientes para respirar. O que é isso? Renata murmurou, a lanterna tremendo em sua mão. Não importa o que é, gritou Marcos, puxando um cano de ferro do chão. Ele vai nos matar se não fizermos algo.
Antes que pudesse pensar em atacar, o guardião avançou. Seus movimentos não eram rápidos, mas cada passo reverberava pelo galpão, como se o espaço inteiro estivesse respondendo à sua presença. Vinícius tentou correr, mas tropeçou em um pedaço de madeira caída. A criatura ergueu uma de suas mãos, que terminava em longos dedos metálicos que pareciam lâminas. Com um único movimento, a mão se abateu no chão onde Vinícius estivera segundos antes, deixando um rastro profundo no concreto. "Corram!" gritou Marcos, mas Renata não se moveu. Ela estava hipnotizada pelos movimentos do guardião, como se algo nela fosse atraído por sua presença. "Renata!" Marcos puxou-a pelo braço, tirando-a do transe. Eles correram juntos para o fundo do galpão, com o guardião os seguindo lentamente, mas com uma precisão letal. Vinícius se escondeu atrás de uma pilha de caixas, tentando recuperar o fôlego. Ele viu algo brilhando no chão, uma placa de metal com inscrições estranhas. Pegando o objeto, ele notou que as gravuras eram semelhantes aos símbolos que haviam aparecido nas paredes. Havia algo sobre aquelas inscrições que parecia conter uma pista, talvez até uma fraqueza. "Esses símbolos, e eles estão conectados a ele", Vinícius murmurou para si mesmo, apertando a placa contra o peito. Enquanto o guardião destruía tudo em seu caminho, Marcos e Renata chegaram a uma sala nos fundos do galpão. Dentro, eles encontraram algo que parecia um escritório improvisado. Havia uma mesa coberta de papéis antigos, fotografias em preto e branco, e uma enorme pasta com o logotipo da empresa. Renata abriu a pasta, folheando freneticamente as páginas. Isso não é só uma empresa", ela disse, os olhos arregalados. Os documentos detalhavam um projeto secreto envolvendo energia espiritual e proteção industrial. Marcos leu em voz alta: "Protocolo Guardião, criação de uma entidade protetora através de fusão de restos biológicos e componentes mecânicos. Objeto: impedir intrusos e proteger segredos corporativos." "Isso é loucura", Marcos disse. "Eles criaram aquilo." Renata encontrou uma página destacada. Era um relatório final que mencionava os sacrifícios necessários para ativar e sustentar o guardião. "Eles usaram pessoas", ela sussurrou. Antes que pudessem reagir, o guardião estourou a porta da sala, suas lâminas metálicas cortando o ar. Marcos tentou atacá-lo com um pedaço de ferro, mas foi jogado contra a parede com um único golpe. Renata gritou, mas usou a distração para correr para o outro lado da sala, onde encontrou um painel com botões e uma alavanca. "Marcos! Isso deve controlar alguma coisa", ela gritou. "Faça funcionar", ele respondeu, levantando-se com dificuldade. Renata puxou a alavanca, e um som ensurdecedor tomou conta do galpão. Luzes piscavam, e o guardião recuou momentaneamente, como se estivesse confuso. Mas sua hesitação durou pouco. Ele voltou a avançar, agora mais rápido, mais furioso. Vinícius apareceu na sala, segurando a placa com os símbolos. "Esses símbolos. Eles devem ter algum poder sobre ele. Temos que usá-los." Marcos pegou a placa e a pressionou contra o peito do guardião no momento em que ele atacou novamente. Para sua surpresa, a criatura parou, emitindo um grito que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Os símbolos brilhavam intensamente, e o guardião começou a desmoronar. Mas o alívio foi breve. As paredes do galpão começaram a tremer, e o chão parecia estar desmoronando. Renata gritou para que todos corressem, mas o guardião ainda não havia desistido completamente. Ele agarrou Vinícius com sua última força, puxando-o para as sombras antes de desaparecer completamente. Renata e Marcos conseguiram sair do galpão momentos antes de ele desmoronar sobre si mesmo. Eles olharam para trás, vendo a estrutura ruir em uma nuvem de poeira e metal. "Ele levou Vinícius", disse Renata, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Marcos assentiu, apertando a placa com os símbolos em suas mãos. Mas pelo menos, acabou. Ou assim eles pensavam. Ao longe, um som familiar ecoou, o som de metal arranhando o concreto,
como uma risada macabra anunciando que o guardião ainda estava por perto, em algum lugar. O galpão estava em silêncio mortal, exceto pelo som ocasional de pingos de óleo escorrendo de tubulações enferrujadas e pelo chiado constante da respiração pesada de Marcos e Renata. Apenas eles restavam. A vastidão opressiva do galpão parecia maior, como se o espaço tivesse se dobrado sobre si mesmo para mantê-los dentro. Renata olhava para Marcos com olhos arregalados e cheios de desespero. "Nós não vamos sair daqui, não é?" "Vamos sim", ele respondeu, embora a convicção em sua voz fosse frágil. Ele segurava a placa com os símbolos, agora marcada com manchas escuras de sangue, de quem, ele não sabia mais. Enquanto caminhavam pelo galpão, encontraram uma porta que não haviam visto antes. Ela estava aberta apenas o suficiente para revelar uma escada que levava para baixo. O cheiro que subia era insuportável, uma mistura de ferro oxidado e carne podre. "Não temos escolha", disse Marcos. Descendo com cuidado, os dois chegaram a uma câmara subterrânea. Era enorme, iluminada por tochas que ardiam com uma chama azulada. No centro, havia uma espécie de altar feito de engrenagens e ossos. O guardião não estava à vista, mas sua presença era palpável, como uma pressão esmagadora no ar. Renata encontrou um livro aberto em um pedestal próximo ao altar. Ela começou a ler, a princípio em voz baixa, depois em um sussurro aterrorizado. Isso é um ritual. O galpão, ele alimenta o guardião. É por isso que ele nos prende aqui. Alimenta. Como? Marcos perguntou, embora ele já soubesse a resposta. Renata olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Com pessoas. A cada palavra, os símbolos no altar começavam a brilhar. As tochas tremularam violentamente, e o som de metal arranhando o concreto voltou, mais alto e mais próximo. O guardião estava descendo as escadas. Ele quer um sacrifício, Renata disse, recuando. Não, Marcos retrucou, segurando a placa com força. Nós dois vamos sair daqui. Mas a verdade era inescapável. O galpão estava vivo, uma entidade tão faminta quanto o guardião que o habitava. O espaço ao redor deles parecia pulsar, como se o galpão estivesse torcendo suas estruturas para apressar a escolha inevitável. O guardião apareceu na entrada, mais grotesco do que nunca. Sua forma era fluida, partes mecânicas girando e rearranjando-se como um organismo vivo. Seus olhos vermelhos, brilhantes, fixaram-se neles. Corra! Gritou Marcos, empurrando Renata para longe. Não! Eu não vou deixá-lo, ela gritou de volta. Mas o guardião avançou, e o chão tremeu sob seus passos. Marcos levantou a placa, tentando usar os símbolos mais uma vez, mas desta vez eles não responderam. A criatura parecia ter se adaptado. Renata, vá agora, ele insistiu, agarrando uma corrente pendurada para balançar e distrair o guardião. Ela hesitou, mas a sobrevivência falou mais alto. Chorando, ela correu em direção à escada. Marcos lutou bravamente, usando pedaços de metal e a própria placa para tentar atrasar a criatura. Ele sabia que estava apenas ganhando tempo para Renata, mas algo no fundo de sua mente o confortava, ao menos um deles poderia sair. Renata subiu de volta ao galpão principal, mas a estrutura havia mudado novamente. Os corredores se estendiam infinitamente, e cada porta que ela abria levava a outra sala vazia. Era como se o próprio galpão estivesse brincando com ela, como um predador que gosta de prolongar o sofrimento de sua presa. Ela parou quando ouviu um grito, Marcos. O som ecoou por todo o espaço, e então o silêncio absoluto tomou conta. Renata sentiu as pernas cederem. Ele havia se sacrificado. Mas sua vitória foi breve. Um som baixo, quase como uma risada, ressoou nas paredes. Ela virou-se, e lá estava o guardião, imóvel e silencioso, como se aguardasse. Marcos não havia sido suficiente. Renata percebeu a verdade, ninguém escapava do galpão.
Mesmo que o guardião fosse derrotado temporariamente, o galpão sempre traria mais vítimas para alimentar sua fome. Ela correu novamente, desta vez encontrando a porta principal. Ela tentou abrir, mas era inútil. Com os olhos cheios de lágrimas e o coração disparado, ela gritou com todas as suas forças, pedindo ajuda. E então, inesperadamente, a porta se abriu. Renata saiu correndo para o ar fresco da noite, o coração ainda martelando no peito. Ela olhou para trás e viu o galpão, agora em silêncio, como se nunca tivesse acontecido nada. No entanto, enquanto caminhava para longe, ouviu o som familiar de metal arranhando o concreto. E, no céu, uma sombra grotesca projetava-se sobre ela. Renata sabia que, mesmo fora, ela nunca estaria livre.